Olha só, então nós paramos aqui na classificação dos grupos cíclicos. Então, o que vem a ser essa palavra classificação? O que isso significa? O que significa classificar, tá? Então, assim, na linguagem comum, classificar é separar as coisas em classes distintas, né? Muito bem. E em grupos, né? O que seriam essas classes distintas de grupos? Em grupos, essas classes distintas são determinadas por isomorfismos. Então, ou seja, se eu tiver dois grupos, G1 e G2 aqui. Então, como a gente viu, se eu conseguir achar um isomorfismo F de G1 para G2, então se o F for isomorfismo, a gente diz que o G1 é isomorfo a G2. E isso significa, então, o que significa o G1 ser isomorfo a G2? Formalmente significa que existe uma função f, né, de G1 para G2, que é um isomorfismo. E o que é um isomorfismo? É uma função que é um homomorfismo, certo? E é uma bijeção, tá? Isso significa ser isomorfismo. Agora, qual é o significado disso? Digamos assim, o significado na prática é que esses grupos G1 e G2 são, por assim dizer, iguais. Do ponto de vista da teoria de grupos, eles são o mesmo objetos. Mesmo se ao olhar para o G1 e para o G2, eles sejam objetos completamente diferentes, porque eles são formados por elementos diferentes. Por exemplo, aqui eu posso estar lidando com, por exemplo, permutações. 1, 2, 3, 2, 3, 1. Eu posso estar lidando com permutações. E aqui no G2, por exemplo, eu posso estar lidando com classe de restos, tá? Aqui pode ser, por exemplo, Z3. Aqui pode ser, por exemplo, 0 barra, 1 barra, 2 barra, por exemplo, né? Então, e mesmo assim, eu estou dizendo que eles são, por assim dizer, iguais, tá? Mas não é um igual, o isomorfismo é um igual diferente, tá? O significado preciso disso que eu estou falando é exatamente dado por essa definição aqui. Então, se você consegue classificar esses grupos, você consegue encontrar todas essas classes de isomorfismos, você basicamente está dizendo, ó, os grupos que podem existir são esses. Essa é, digamos assim, uma questão fundamental, né, em teoria de grupos, tá? E isso é mais ou menos a unidade desse livro texto que vocês estão lendo, a unidade dele, por baixo de toda a exposição teórica e pelos exercícios que estão fazendo, essa é a unidade, tá? No fundo, o que ele quer fazer, o autor quer fazer, é dar uma ideia para vocês de como é que é feita essa classificação dos grupos. Ele não diz isso explicitamente, mas é isso que ele está fazendo. Muito bem. E aí a questão é aqui. A gente viu o que é um grupo cíclico, né? O que é um grupo cíclico? É assim, você pega um elemento, certo? Você pega um elemento em G, e esse G, ele é esgotado por todas as potências de A, ou seja, então, o que significa o G ser cíclico? Significa que o G, todo elemento de G, é uma potência de A. É isso, tá? É um grupo cíclico. Agora, o que está dizendo aqui é o seguinte, classificação dos grupos cíclicos. Só tem duas alternativas. O que aqui está dizendo é o seguinte, você me dá um grupo cíclico, qualquer. Só existe dois tipos de grupos cíclicos, os inteiros ou a classe de restos módulo N. Ou seja, em outras palavras, uma outra forma, eu poderia dizer assim também. Se o grupo cíclico for infinito, ele é isomorfo a Z, porque a gente sabe que Z é infinito, né? E se o grupo cíclico for finito, então ele é isomorfo a alguma classe de restos módulo N. Essa, gente, é a classificação mais simples que pode existir em teoria de grupos, tá? Seria assim, é o passo 1, né?
os grupos cíclicos são os grupos de estrutura mais simples que existem. Então, é por isso que a gente começa a estudar exatamente por eles, tá? Então, então vamos lá, vamos fazer aqui uma... Isso aqui é, na verdade, uma proposição, né? Ou um teorema, né? Em geral, dá o nome de teorema a coisas mais importantes, né? E dá o nome de proposição a coisas mais elementares. Então, eu vou chamar aqui de proposição, apenas para dizer que eu quero provar isso aqui, tá? Até agora eu não dei nenhuma prova, eu só estou argumentando explicando o significado da afirmação. Muito bem, então, você dá um grupo, ele é ciclo. Então, você me deu um grupo G, né? Toma aqui o grupo G. E ele é cíclico. Ah, muito bem. Então, eu sei que ele é cíclico. Se ele é cíclico, como é que são... Quem são os elementos de G, se ele é cíclico? São potências, né? Então, é A elevado a zero, que é o próprio E. É A elevado a 1, que é o próprio A. É A ao quadrado, que é o A ao quadrado mesmo. É o A ao cubo. É A à quarta. E assim vai, né? Aqui tem um monte de elementos aqui. E ele continua. Então, a questão é, né? Eu vou escrever assim, tá? Aqui vai ter um AI, e vai ter um AJ, e vai. Vou colocar o reticências aqui, mas eu não sei se essas potências continuam indefinidamente ou não. Ou seja, eu não sei se esse conjunto é finito ou infinito, e essa é a questão. Então, vamos separar essa prova em casos. Então, primeiro caso. E o primeiro caso é exatamente esse. Suponha que essas potências são todas distintas. Então, eu peguei um elemento, peguei essa potência aí do grupo, né? Ele é cíclico, tem essas potências. Então, os elementos são potência de algum elemento A. Tem alguém me ligando aqui. Será que é um de vocês? Acho que não, né? Tô de olho aqui no Telegram. Tá tudo dando certo, né? Muito bem. Olha só. Então, será que essas potências são todas distintas? Então, olha só. Primeiro caso, supõe então que essas potências são todas distintas. Então, se essas potências são todas distintas, o que isso significa? Significa que sempre que eu tiver uma potência, um índice ou um expoente I diferente do índice J, isso vai implicar que A elevado a I é diferente de A elevado a J, certo? Então, ou seja, em outras palavras, se isso acontecer, se esse caso 1 acontecer, não há repetição de elementos, tá? Você vai calculando as potências de A ao quadrado, ao cubo, e assim por diante. E nunca você nunca vai ter duas potências iguais. Bom, se isso acontece, então vamos fazer o seguinte: vamos definir uma função de Z para G da seguinte forma, ó. F de I deixa eu usar, não I, deixa eu usar uma outra letrinha aqui, um M só para um R, só para não confundir aqui com o I e o J daqui. Então, define assim, f de R igual a elevado a R. Então, a minha afirmação é que essa f vai ser um isomorfismo de Z em G. Por quê? Então, para mostrar que é um isomorfismo, eu tenho que mostrar o quê? Primeiro que é um homorfismo, né? Então, F, afirmação F é um isomorfismo, tá? Então, primeiro por que que é então, item A. Por que é... Primeira condição. Eu tenho que mostrar que F é um homorfismo, não é isso? Porque para ser um isomorfismo, tem que ser o quê? Um homorfismo e uma abjeção. Vou começar mostrando que F é um homorfismo.
Então, como a operação aqui em Z é de soma, então eu tenho que calcular f de R mais S. E tenho que mostrar que isso é f de R mais f de S. Será que é? Bom, quem que é f de R mais S? Por definição, é A elevado a R mais S. E aqui, se você usar a propriedade de potência, fica A elevado a R vezes A elevado a S. Isso aqui é justamente o f de... Aliás, o A elevado a R é o f de R e o A elevado a S é o f de S. Tá bom? Então, aqui, ó, está mostrado que a f é um homomorfismo. A outra, então pronto. Agora o que que falta? Mostrar que f é uma bijeção, né? Então, por que f é uma bijeção? Então, o que é uma bijeção? Bijeção é a função que é injetiva e sobrejetiva. Pergunta: essa função é sobrejetiva? Ela é sobrejetiva, né? Isso é fácil de ver, porque se você pegar um elemento qualquer lá em G, como é que é a forma desse elemento? É A elevado a R, não é? Ou A elevado a T para algum T. Então, essa própria potência do elemento, você pega ela lá no domínio, né? Então, você me dá o elemento de G. Ah, ele é, qual que é a forma dele? É A elevado a T. Então, pronto, você faz F de T é igual a A elevado a T. Então, é imediato que o F é sobrejetivo. É imediato assim, né? Você tem que escrever aqui, tá? Mas vamos lá. E por que é... Agora sim, ó, essa separação em casos é isso aqui que eu vou usar para mostrar que ela é injetiva, né? Porque de fato, ó, então eu vou escrever aqui, ó, F é sobre. Ok, tá? Às vezes, gente, eu vou fazer isso, tá? Conforme a gente vai caminhando, eu vou fazer as coisas verbalmente, tá? Para que a gente não fique muito enrolado com coisas muito, detalhes muito, em detalhes, por assim dizer, triviais, certo? Tá bom? Então, às vezes eu vou só argumentar, mas a tarefa de vocês é converter esse argumento em texto, tá bom? Então, agora, por que F é injetiva? F é injetiva. E aqui entra a condição, ó. Porque você dizer que I é diferente de... Então, por que isso aqui traduz a injetividade de F? Porque, ó, então, qual é a definição? Quando é que a função é injetiva? Né? Quando é que a função é injetiva? Então, uma situação geral aqui, tá? Você tem aqui f de x igual a f de y, quaisquer que seja x e y, se isso aqui implicar que x é igual a y, ela é injetiva. Mas você pode ter também escrever a contrapositiva disso, que é assim, ó. Se x for diferente de y, então isso implica que f de x é diferente de f de y. E essa que eu estou usando, né? Tá bom? Então, olha, a injetividade pode ser expressa de duas maneiras. Dessa primeira maneira e dessa segunda maneira. O que eu escrevi no caso 1, essa condição, é exatamente a divisão no primeiro caso. Tá? Então, pronto, a função é um homorfismo, é injetivo e é sobrejetivo, e, portanto, é um isomorfismo. E qual é o segundo caso? O segundo caso é a seguinte. Se no primeiro caso eu estou dizendo que não havia repetição, ou seja, toda vez que os índices fossem diferentes, as potências seriam diferentes, o segundo caso é a negação disso, né? Ou seja, qual é a negação dessa afirmação aqui? A negação é assim, ó, existem I, J, tais que, mais ainda, não é só...
que existem, mas eles são diferentes. Existem dois índices, dois números IJ, tal que o A elevado a I é igual a A elevado a J. Muito bem, agora, se isso acontece, você faz o seguinte, ó. Tome N igual... Bom, a princípio eu não sei qual é o maior dos dois, né? Pode ser que o I seja menor do que o J, ou pode ser que o J seja maior do que o I. Supondo, eu posso supor então que o J seja maior do que o I. Ah, mas se não for, se não for, você pega o I menor do que o J. Entendeu? Dá na mesma. Então eu posso supor, não há perca de generalidade de supor isso, que o J é maior do que o I. Aí o que você faz? Você toma o N como sendo a diferença aqui, J menos I. Toma esse N como sendo essa diferença. Então, ou seja, o que vai acontecer? Olha, como o A elevado a I é igual a A elevado a J, se você multiplicar aqui dos dois lados, então vamos passar esse A elevado a I para o outro lado. O que vai ficar, então? Você vai multiplicar aqui do lado esquerdo por A elevado a menos I, e aqui você multiplica por A elevado a menos I, e aí você tem que do lado esquerdo você tem A elevado a menos I vezes A elevado a I, é A elevado a zero, e aqui é A elevado a J menos I. Portanto, A elevado a J menos I é igual a identidade, porque o A elevado a E é identidade. Então, então, eu troquei aqui. Quem é esse J menos I? É o N que eu chamei, né? Então, olha só. Então, vai existir, então, o fato é o seguinte, existe um número N positivo, tal que A elevado a N é identidade. Então, é o seguinte, ó, seja M o menor, seja M o menor número, o menor um pouquinho lento aqui, gente. Vou abreviar isso aqui. Então é o seguinte, ó, seja M o menor inteiro positivo tal que A elevado a M é a identidade. Porque, olha só, a gente viu que existe um inteiro positivo N, tal que A elevado a N é igual a identidade. Bom, agora, então existe. Pegue a menor potência, tá? Ela existe, vamos chamar de M, tudo bem? Agora, olha só, a afirmação é a seguinte. A afirmação é que esse G é dessa forma, ó. As potências vão até M menos 1, tá bom? Então, se houver aqui... Então, essa é a afirmação.
E esse grupo aqui a gente já viu que, nas aulas passadas, que ele é isomorfo ao Zn, né? Muito bem, mas vamos focar aqui. Agora, como é que a gente mostra essa igualdade aqui? É claro que a inclusão contrária, então, ou seja, é claro que se você pegar... É claro que esse conjunto da direita está contido em G, né? Por quê? Porque o elemento A está em G, portanto, todas as potências de A estão em G. Então, o que tem que ser provado é o seguinte, ó. O que tem que ser provado é que o G está contido aqui, ó. Certo? Então, sempre que você tiver uma igualdade, você tem que quebrar essa... Para você provar uma igualdade, você tem que quebrar em duas partes, né? Sempre que você quer provar que o A é igual ao B, você tem que... Essa é a estratégia geral, tá? Então, tome isso como uma lei, tá? Toda vez que você quiser provar a igualdade de dois conjuntos, você tem que provar isso aqui, ó. Isso é sempre feito assim. Toda vez que eu quero provar que é igual a B, eu quebro essa dificuldade em duas, né? Eu mostro primeiro que o A está contido em B e depois que o B está contido em A. Muito bem, então eu quero provar que o G está contido aqui. Muito bem, então você tome um elemento aqui qualquer em G, digamos. Tome A, sei lá, não vou usar, eu já gastei o M aqui. Tome A elevado a N em G, né? Porque todo elemento de G, eu sei que G é cíclico, então, quando eu pegar o elemento lá em G, ele é a potência de A. Então, eu já estou supondo que essa potência de A é o N, né? Agora, o que acontece se você pegar esse seu N e dividir, pega esse seu N e divide por M? Isso vai dar um quociente Q e um resto R, não é isso? Portanto, quem é esse M? Esse N? Ele vai ser da forma MQ mais R. E mais ainda, esse R está entre 0 e M, não é isso? Agora, se você pegar, então, o seu A elevado a N, e aqui eu vou trocar o N por MQ mais R. E aí isso fica o quê? Fica A elevado a MQ vezes A elevado a R. Mas quem é o A? Eu não posso escrever assim, ó. Esse A elevado a MQ não é A elevado a M vezes Q? Propriedade de potência? Mas quem é o A elevado a... Por definição, quem é o A elevado a M? Ele foi escolhido assim, não foi? Ele é a identidade. Portanto, isso aqui é a identidade, né? A identidade vezes A elevado a R é o próprio A elevado a R. E qual é a condição que eu tenho sobre esse R? Esse R varia... Onde varia esse R? Esse R varia de 0 até M, ou seja, esse R pode ser o 0, ele pode ser o 1, até o M-1. Ou seja, esse A elevado a N vai ser igual ao A elevado a R, onde o R varia de 0 até M-1. Ou seja, esse A elevado a N pertence a esse conjunto aqui, né? Isso prova a afirmação.